Vou apresentar de novo a minha convidada, a Inês Monteiro, uma atriz portuguesa que nesse momento está passando muita dificuldade no Algarve, no calor. Estou com muita pena dela, nesse frio que está o Rio de Janeiro. Não Ela, pode. mas são férias merecidas, porque ela estava trabalhando duro até pouquíssimo tempo atrás. Então, eu estava contando para a Inês que aqui no Papo de Artista, na verdade, a gente usa esse espaço para trocar um pouco. É um papo muito descontraído mesmo para a gente trocar ideias sobre carreira, sobre os desafios, sobre esses primeiros passos, sobre esse lugar que todos nós, artistas, já estivemos em algum momento, né, Inês, de não saber exatamente para onde se mover e como é que a gente monta o nosso time, né? Porque, na verdade, a gente precisa de uma rede de apoio para começar. É muito difícil começar sozinho, seja no seu processo de formação, seja encontrar um bom agente que vai te ajudando a desbravar e abrir as portas e a desbloquear essa aproximação com o mercado profissional, principalmente em Portugal, porque aqui no Brasil a gente tem a sorte de ter plataformas de elenco digital que, para quem ainda não conseguiu um escritório de agenciamento, acaba sendo uma forma de se aproximar do mercado, de se apresentar, de colocar um bom videobook, um bom self-tape ali, e você vai conseguindo fazer uns testes e vai conseguindo, quem sabe, se aproximar da sua primeira oportunidade profissional. Em Portugal não é bem assim. Em Portugal, quem não tiver um bom escritório de agenciamento talvez demore muito mais tempo para conseguir ser descoberto, né? É mais difícil. Mais difícil porque normalmente são os agentes e as agências que têm acesso a castings, a produtoras. Normalmente sozinhos seria um percurso mais difícil. Aqui tem de ser mesmo através de um agente. Vou falar um bocadinho da minha experiência. Eu quando decidi que queria ser atriz, o que eu pensei imediatamente em fazer foi tirar a formação. Eu já estava agenciada, mas estava no departamento comercial, ou seja, fazia de vez em quando uns castings de publicidade, pronto, nada de especial, não era aquilo que eu queria. Entretanto, decidi mudar-me para Lisboa, porque eu sou do Norte, e decidi inscrever-me numa escola de representação. Para tentar tirar o meu curso. Na altura foi um bocadinho difícil para mim, porque eu estava a estudar arquitetura e estava a gostar muito de estudar arquitetura. Muito bom. Mas eu, entretanto, tinha no verão anterior à minha vinda para Lisboa, eu tinha feito um casting de representação para uma novela. A minha agência tinha-me arranjado. Mas eu, na altura, lá está, eu não tinha experiência nenhuma. Pronto, eu ainda tenho um destaque, mas na altura tinha bem mais. Pronto, e o casting até correu bem, mas não era possível, pronto, não, eu não estava preparada. Então fiquei o ano seguinte todo a pensar se queria arriscar, porque acho que despertou ali um bichinho qualquer em mim, a coisa de estudar o texto, de estar naquele confronto, de fazer o casting, aquele nervosismo, aquela primeira vez. Inês, deixa eu me perguntar uma coisa sobre isso. Como agora, né, que as coisas já aconteceram, você já é uma atriz, você já está fazendo cinema, enfim, já o mercado já te acolheu. Como foi essa sensação de ter uma oportunidade e não se descobrir não pronta, né? Do gênero, caramba, eu até tenho uma cara que interessa para o mercado, o meu tipo até chama atenção. Será que eu vou ter outra chance? Como é que foi se deparar com essa coisa assim de ter uma oportunidade? É sim, eu na altura, pronto, claro que fiquei triste por não ter ficado, mas ao mesmo tempo, pronto, eu normalmente sou uma pessoa bastante otimista, ao mesmo tempo fiquei contente porque eu senti-me mesmo que não estava preparada e como foi Boa. que despertou em mim alguma coisa, eu pensei, ok, se eu quiser investir nisto, eu tenho realmente que me preparar, tenho realmente que fazer formação, que estudar, fazer coaching, o que seja, mas tenho de estar pronta para isto, porque não é assim tão fácil como parece. Ainda bem que no seu caso, comboio passou 2 vezes, né? Porque tem gente que, enfim, que depois demora muito para conseguir uma segunda oportunidade. E aí, qual foi o passo seguinte? Depois que botaram o doce na boca da criança, você falou, não, eu quero mesmo isso.
Como é que Sim, foi decidir largar a faculdade? Como é que foi contar para a família essa decisão? foi difícil, foi bastante complicado, porque, pronto, os meus pais estavam à espera que eu continuasse o curso, porque eu sempre mostrei que gostava, ou seja, nunca foi triste pronto, a minha escolha. Mas eu, na verdade, isso passou-se num verão e tive o ano todo seguinte a estudar ainda, mas sempre com aquilo na cabeça. Tinha sempre na cabeça, ai, quero tentar, parece que está a puxar por mim. Então, pronto, concluí o segundo ano de arquitetura e falei com os meus pais. Eles apoiaram-me mesmo muito. Para o meu pai custou um bocadinho mais, mas ainda assim foi ele que foi comigo para Lisboa procurar casa. Um, Pronto, e eu achei que, já que esse casting me apareceu, que talvez eu tivesse a oportunidade de fazer mais, e então, pronto, decidi sair da arquitetura, vim sozinha para Lisboa, não conhecia ninguém, isso também custou-me mesmo muito. No início eu senti-me mesmo muito sozinha e questionava-me como é que eu ia fazer amigos, como é que eu me ia integrar na cidade. Foi um bocadinho difícil no início, confesso, mas a minha. Aqui, né, você sentiu muito essa coisa que existe entre Lisboa e o Porto, né? O sotaque do norte, você sentiu que o mercado era fechado para isso? Como é que tem sido a tua experiência em relação ao sotaque? Ai, desculpa. Eita, caiu o telemóvel. Assunto polêmico. É assim, sim, é um meio. São cidades muito diferentes, mas realmente as oportunidades estão em Lisboa, infelizmente. Era bom que houvesse mais oportunidades em mais partes do país, mas estão em Lisboa. E o sotaque também foi um trabalho que tive de fazer, apesar de ainda ter um bocadinho, pronto, mas na altura tinha muito mais e disseram-me logo desde o início que com o sotaque assim carregado ia ser muito mais difícil para mim conseguir qualquer tipo de trabalho. Ou seja, eu na altura tive aulas de voz e a professora deu-me algumas dicas em relação às coisas que eu podia mudar, mas isto foi um trabalho que eu tive de fazer fora os projetos que eu tinha, porque se eu tivesse a estudar, ou seja, se eu estudasse o texto, depois estivesse a representar no set com o outro ator e estivesse a pensar ainda mais no sotaque, a sentir as emoções, ou seja, não ia funcionar, ou seja, isto foi um trabalho que eu fiz fora e sempre que estava a representar esquecia completamente e o que saísse já era de acordo com aquilo com o trabalho que eu fazia fora. Ok. Tu conseguiu, né? Teve sempre isso muito claro. Mas te custou, parecia, ou você não levou isso para o pessoal, porque tem gente que fica muito incomodada com essa diferença. Fez sentido, você não botou isso como uma objeção e conseguiu trabalhar. Sim, porque eu compreendi, quando me explicaram o porquê de perder o sotaque, eu compreendi. Porque, por exemplo, sendo a minha, vamos supor que eu estou num núcleo em que a minha família é de Lisboa. A filha ter o sotaque do norte realmente não faz assim tanto sentido. Pronto, e como a maior parte dos atores já fazem este trabalho, já têm o sotaque mais limpo. Assim, custa um bocado, porque é a minha origem, não é? Durante 18, 20 anos, aliás, falei assim, ou seja, e faz parte de mim. Custa sempre um bocadinho, mas eu entendo que o mercado não esteja tão aberto e tão receptivo ao sotaque. Tem que ser uma produção específica, um núcleo específico do Norte. Eu compreendo. E, e quais foram os passos, assim, eu acho que você é uma pessoa que pode falar bem dessa trajetória. Os seus primeiros passos até conseguir chegar numa agência, como é que foi que você abordou? Você veio de uma área completamente diferente, já estava fazendo uma outra licenciatura. Quando você decidiu, quem te orientou? Quem foi te dando esse passo a passo? Como é que você se movimentou? Foi intuitivo? Como é que você organizou, assim, para se lançar? Uhum. Eu já estava agenciada antes de me mudar para Lisboa, mas estava no departamento comercial, ou seja, de vez em quando vinha a Lisboa fazer uns castings.
Ou seja, eu estava agenciada porque me abordaram já há muito tempo na rua e eu aceitei. Ok. Então foi aquela coisa tipo, fui descoberta por um departamento comercial e aí já estava ali. O próximo passo era ir para um agenciamento de atores, né? Exatamente, ou seja, como a agência também tinha esse departamento de atores, quando eu decidi vir para Lisboa e tirar a formação, falei com a agência, disse que estava a fazer essa formação, que tinha esse interesse, e aí eles não me puseram logo no departamento de atores porque tem de ter alguma experiência antes, não é assim tão fácil. Claro. Essa parte, essa parte não é assim tão fácil, mas como eu estava a fazer formação, eles decidiram confiar em mim e fiz um outro casting de representação. É isso que você está falando, é uma coisa super importante, porque eu trabalho com algumas modelos profissionais e tal, que têm muito esse sonho e que estão em agências importantes, em agências fortes, com bons departamentos de agenciamentos de atores, e eles são muito claros, né? Para passar para cá com formação, porque não dá para se expor, não dá para fazer uma proposta, e eu percebo que nenhum agente, né, nenhum escritório de agenciamento pode se expor enquanto o próprio artista não dá esse passo, Claro. porque você quer muito experimentar uma coisa. Mas imagina que você, quando experimenta, não acontece o que aconteceu com você, de você ser mordida pelo bichinho da atuação, e você gosta, você curte, mas você não está disposta mesmo a passar por um processo de formação e depois um processo de preparação. Porque eu acho que os atores não separam essas etapas, sabe? Antes de ser artista, a pessoa não pensa nessas etapas. Que uma coisa é o processo de formação, e não acaba ali. Depois que você tem a formação, você tem que treinar, porque Exato. só a formação não dá frutos. Certo. Né? Se você não aplica, se você não vai atrás de conhecer outras técnicas, de outros métodos, até chegar naquilo que realmente funciona para você, porque tomara a pessoa tenha sorte que na primeira escola, no primeiro curso que ele se matricule, aquele método realmente resulte para ele e seja a forma como ele vai conseguir se destacar e mostrar o trabalho dele. Mas na maior parte das vezes não é assim. A gente precisa experimentar uma série de coisas até chegar no nosso bem casado, no nosso bem bolado, num método que funciona para você, para a sua forma de trabalhar. E para isso, já não é só a formação, é muito treino. E nesse processo de você estar treinando, estar se formando, muita gente desiste. Ou não aguenta, ou desanima, ou não tem tanta vontade, ou não é assim tão aplicado. E o agente não pode correr esse risco de te anunciar, de te propor, e você está fazendo ainda esse namoro com a profissão. Ele, quando envia, né, a proposta, ele está assinando que aquela pessoa é um profissional daquilo e que está capacitada a fazer aquilo em vários níveis, não só no nível técnico, mas que não vai dar defeito no set, que é uma pessoa que sabe se portar, que é profissional em todos os níveis, né? Não só no nível da formação. E eu acho que as pessoas às vezes se ressentem muito dessa falta de oportunidade, que os agentes são rigorosos, mas não conseguem entender o outro lado. Exatamente. Do que é risco, né? Por que a agência existe? A importância do agente nesse processo. No outro dia eu estava discutindo isso com uns amigos, o lugar dessas plataformas de elenco, que falou assim, poxa, mas qual é a ideia? Quem é que responde pelo ator se o ator falhar? Se o ator não aparecer, se o ator fizer uma asneira, quem é que vai resolver o problema do cliente? Né? Se a gravação ficar parada, se você não aparecer na filmagem, tá tudo lá, o coreto montado, quem é que responde por você? É a agência. Né? Então, para você chegar a propor alguém para um trabalho, tem tanta coisa envolvida que a agência também tem que estar protegida de quem ela está propondo. Existe aqui um caminho, né, para a gente conquistar esse lugar. Eu vejo muito mais gente se sentindo injustiçada do que de verdade pensando com a cabeça do mercado. É importante a gente dizer isso, que é uma responsabilidade muito grande, né?
que é uma responsabilidade muito grande. Você viveu agora uma experiência internacional. Cara, quem é que deixa tranquilo o, o coração do produtor? É a agência, cara. Se você der defeito lá do outro lado do planeta, eles vão ligar para quem? Para a agência. Né? Claro. Não é isso? Para mim também sinto-me segura por ter os meus agentes. Exato. Essa tua situação, eu acho que é um exemplo muito bacana. A Inês teve uma experiência agora com cinema internacional. É um lugar que pode dar insegurança para todas as partes. Para a equipe que está contratando um ator com quem ela nunca trabalhou. Desculpa? Nada. Estou aqui. Pode ser essa experiência, por exemplo, de você trabalhar numa produção internacional. Ela pode ser inquietante para todas as pontas. Para o produtor executivo do projeto que está contratando um ator com quem ele nunca trabalhou, contactando uma agência que precisa ser uma agência séria, se é uma agência séria, supostamente trabalha com atores profissionais. A atriz que vai entrar num avião sozinha, em tempos de pandemia, para filmar com uma turma que não fala sequer o mesmo idioma que ela, num país em que ninguém fala a língua dela, e ela tem que se sentir segura. Esse triângulo, né, exige aqui que todas essas partes estejam protegidas para que você também consiga se jogar no projeto tranquilamente, né? Para que você chegue lá e possa fazer o seu trabalho e não tenha que estar preocupado se está indo para uma aventura, se são malucos ou qualquer coisa do gênero, porque tá cheio de gente doida por aí trabalhando. Tem muita gente doida fazendo audiovisual por aí. Você de repente cai num grupo de desavisados e é importante, gente, estar protegido por uma agência, estar protegido por um contrato, estar bem representado. É uma coisa que acontece da noite para o dia, você encontrar o agente com quem você vai passar os próximos anos da sua vida, também é um processo, né, Inês? De entrar e sair de agências até que você encontre aquela relação que funciona. Você passou por isso também, né? Até chegar na agência que você está hoje. É engraçado porque aconteceu a mesma coisa, tanto, e tu falaste nisso, aconteceu a mesma coisa tanto com a formação como com a agência, ou seja, comecei uma formação e a certa altura não me fez sentido e fiz outra diferente. Com a agência também igual, ou seja, o trabalho sempre foi bem feito, mas eu achei que não correspondia àquilo que eu realmente queria fazer. E também é um processo complicado, porque às vezes temos medo de arriscar, de sair da agência, temos medo que deixemos de ter trabalho por estarmos a mudar e para onde vamos, se calhar não vão pegar em nós, ou pronto, há muitos medos. Mas eu acho que acima de tudo a partir do momento em que achamos que não está a fazer sentido em algum sítio, temos de mudar. Temos. Há muitos medos e há muitos mitos, né? E eu acho que você representa pela positiva alguns mitos, né, de atriz comprometida, porque, assim, eu digo, as mulheres bonitas normalmente pagam um preço um pouco mais alto, porque elas vão ter que trabalhar muito mais para mostrar que tem talento, que tem valor, e para se fazer respeitar muitas vezes. A gente ainda vive numa sociedade bastante machista e que organiza tudo em caixinhas e sistemas e pronto. Tratam às vezes as mulheres como tratam e as mulheres bonitas ainda mais. Então, como foi, Inês, se aproximar do mercado tendo tanta ambição artística, vindo já de uma outra de um outro lugar, né? Tendo assim o seu gosto também sendo apurado, indo descobrindo o seu sonho, mas se deparando com esse lugar da mulher bonita, que às vezes as pessoas olham de uma outra forma, te ajudou ou te atrapalhou? Inicialmente acredito que tenha ajudado. Talvez tenha sido mais fácil entrar no mercado, estou a ser sincera. Talvez tenha sido mais fácil, mas a certa altura senti que me estava a aprender de certa forma, porque realmente eu gosto muito de desafios, e houve um papel ou outro que se calhar foi-me dado mais por causa da minha imagem
e não tanto por aquilo que eu poderia dar. Eu acho que cabe só a nós, ou seja, mesmo nesses papéis, temos mesmo que mostrar tudo o que podemos dar. E acho que nos cabe a nós desconstruir um bocadinho essa imagem também. E acredito que se continuarmos a lutar e a mostrar aquilo pronto, que valemos, os papéis certos vêm ter connosco. E quais foram, assim, os passos que você se viu sendo obrigada a tomar para desconstruir um pouco isso? Você teve que dizer alguns nãos nesse processo? Como é que foi? Houve uma altura em que me senti-me desconfortável com a roupa que estava a usar, porque achei que era uma exposição desnecessária, mesmo para a personagem. Achei que era mesmo desnecessário estar assim vestida, demasiado exposta. E falei com a equipa, disse que não me sentia confortável. Ou seja, se fosse uma cena em que que fizesse sentido aquela exposição, ok, claro que sim. Mas ali não fazia nenhum. E eu senti-me um bocado um produto, que não era isso que eu queria fazer. E falei com a equipa, na altura falei com Um produto de dramaturgia. Estávamos ali para contar uma história, não era um ensaio fotográfico. Não, Não era exatamente. uma campanha publicitária. Okay. Ou seja, não era preciso assim, não era preciso aquela exposição toda. Para a cena que era, porque às vezes até podia ser uma cena em que fizesse sentido estar assim, mas para o que era, eu senti-me mesmo um produto. E então podia ter-me calado, que às vezes também falta um bocadinho essa coragem de dizer algo. Mas eu achei que se não dissesse alguma coisa, se calhar ia continuar assim, iam continuar a vestir-me assim. E eu se calhar ia estar a fazer cena com aquilo na cabeça. Então falei com a equipa, cheguei a falar com o diretor de projeto e eles disseram claro que sim, sem problema nenhum, mudaram-me o guarda-roupa de algumas dessas peças que eram assim mais... e tudo ok. Sinto que foi um pequenino passo para ganhar um bocadinho mais de respeito ali. Claro, quando a gente está preparado também intelectualmente, em termos de formação, quando a gente entende, né, como artista, que tudo nos ajuda a contar uma história, desde a escolha do diretor, do realizador, onde ele vai posicionar a câmera dele, ao figurino que você está usando, a iluminação, que tudo é para ajudar a contar a história. Se o ator tem essa consciência, se ele tem formação, ele tem discurso para defender esse tipo de coisa, e ele fala... não é nem aquela coisa, o meu personagem não diria isso, ou o meu personagem não vestiria isso. Mas a gente não precisa disso para contar uma história, não é uma questão aqui só de defesa, e que eu também sinto que já vi muitas vezes isso acontecer, de uma escolha de figurino, maioritariamente para mulheres, de figurino ou não figurino, às vezes é uma escolha de não figurino, basicamente, mais casca ou menos casca, ou está totalmente descascada, para a gente contar a história, mas para chegar, na verdade, num efeito de conquistar mais audiência pela beleza desse corpo, pela beleza dessa estética, pela beleza dessa atriz, e não necessariamente porque a gente precisasse desse grau de exposição para contar a nossa história. Muitas histórias ficam contadas antes mesmo do beijo ser dado, então... né? Na verdade, o clima já está lá, a chispa já se acendeu, a gente já entendeu que os personagens se conectaram. Não é um lugar de puritanismo, mas eu acho que, principalmente, mulheres bonitas passam por isso, de verem o corpo sendo tratado como um objeto simplesmente para catalisar mais a audiência, para ajudar a contar aquela história, enquanto ela poderia conseguir fazer isso talvez com o mesmo impacto, através do seu poder de atuação. E às vezes nós nos sentimos pouco corajosos para dizer esse tipo de coisa, né? Tem um outro lugar que eu acho que isso acontece muito, que já não é com o corpo, que é com as emoções. E
mais direcionado para as massas é o produto. Às vezes a gente esbarra com pessoas menos qualificadas também no processo de direção e de abordagem, e vejo que nem todo mundo está preparado para ajudar o ator a chegar num determinado lugar da cena, ou num determinado efeito que quer, uma cena assim mais emotiva, como um diretor que não sabe conduzir a cena no sentido de alcançar um determinado efeito emocional, e o ator fica ali naquele estresse porque acha que não vai conseguir chegar na emoção e que não se acha bom, e acontece uma outra situação também de abuso, de diretores humilharem atores em cena para conseguir extrair dele uma reação, né? Porque vai conseguir, vai deixar a pessoa humilhada, chateada, vai rolar lágrima. E o nome disso é assédio. E muitas vezes a gente não sabe se defender nesse lugar, quando existe uma má direção ou um diálogo que não é equilibrado, né, expondo assim o corpo de um ator. A importância da gente saber se defender para isso. E como o nosso processo de formação como artista nos ajuda a fortalecer esse nosso discurso, porque você só pode falar daquilo que você conhece. Então, você pode chegar para um diretor que está te dirigindo mal ou que está te tratando mal porque ele não está conseguindo tirar o que ele quer de você em cena, ele está te pedindo uma coisa que ele não sabe te levar até lá, e você não é obrigado a saber tudo ou a conseguir tudo no estalar de dedos, porque nós não somos máquinas, né? Existem caminhos para a gente chegar nos resultados de cena, e eu já vi muita gente ser destruída, assim, no set de gravação, na frente do resto do elenco, na frente da equipe, só porque o diretor não era capaz de montar uma cena que chegasse no mesmo efeito do choro, e, de repente, ele queria que o ator chorasse, e destrói a moral dele publicamente, né? Como não sabe como contar uma cena de uma química brutal, uma cena que seja wow, sem tirar a roupa da atriz. São dois lugares muito interessantes para a gente discutir. Sim, muito parecidos. Epá, felizmente nunca passei por uma experiência assim, sempre tive bons diretores de atores, sempre tive uma equipa muito boa, ou seja, nunca tive esse problema, mas já soube dessas situações parecidas, e lá está, o facto de termos uma boa bagagem faz com que não permitamos que isso aconteça connosco, ou seja, Exato. eu já sei o que posso fazer, eu já sei como vou lidar com este tipo de situação. Infelizmente, sim, há maus profissionais em todas as áreas, e ser ator é difícil porque é muito este jogo de lidar com emoções que não são nossas, mas têm de ser naquele momento. Uhum. E ter alguém ou seja, nós temos de confiar no diretor de atores caso não estejamos a conseguir, e ter um mau profissional nessa posição é muito frustrante para toda a gente. Mas isso eu acho que esse lugar garantido, né, de que a gente vai contar sempre com pessoas espetaculares na nossa equipe, a gente não pode se valer disso. Não, claro que porque o problema é quando você não tem as pessoas certas. O cenário ideal é você trabalhar com pessoas capacitadas, mas no mundo real a gente pode esbarrar com esse gap e não encontrar uma pessoa capacitada. E aí o que eu faço? O que você faz é que a sua parte você está preparada para passar por isso, é você não sentir medo de se defender numa situação como essa e dizer, olha, esse tipo de abordagem não vai resultar para mim. Vamos tentar chegar na cena de uma outra forma, vamos tentar experimentar, vamos tentar descobrir junto, pedir o seu tempo de concentração, pedir tempo para ensaiar a cena com um colega, quando o diretor, porque os ânimos vão ficando tensos, né? As pessoas vão ficando nervosas porque não estão conseguindo chegar, e é nesse lugar que as coisas descambam um pouco, e às vezes essas situações de abuso acabam por acontecer, de exposição, de ofender alguém para conseguir extrair dali um lugar. Eu já vi isso muito acontecer em teatro, em cinema e em televisão. Acontece, porque volume de trabalho, prazos, a gente tem que entregar, e, de fato, quando a pessoa não está preparada para conduzir o ator naquele lugar, vai ficando muito tensa, porque ela tem que entregar o resultado, né? Então, não sai no amor, sai na dor. Exatamente. São duas situações que a gente precisa, que a gente não tem que levar esse abacaxi para casa, a gente tem que entender que é o direito também de respeitar a nossa integridade
como aquela coisa do usar ou não usar as nossas emoções, que eu falo muito para os atores, cara, preserva a sua história, preserva a sua intimidade, personagem é personagem, vamos atrás de construir o que é interessante para o personagem e não vamos usar o que é nosso, né? Isso é seu, a tua emoção é sua. No início cheguei a usar coisas minhas e realmente não faz sentido nenhum, porque naquele momento, porque se estamos a usar coisas nossas, quando dizem o corta, as nossas emoções não cortam. As nossas, ai, Inês, eu vou ter que. Olha, eu espero que o pessoal do Alma Criativa esteja. Eu não sei se eles estão aqui assistindo, porque a gente veio pro YouTube e pro Facebook. A gente estava falando justamente sobre isso. Afinal, usar ou não usar as nossas coisas, eu falo, gente, se você usar e se você puxar aquele fio do novelo que está realmente embolado, que aí ele tá cheio de verdade, né? Ele tá cheio de coisa interessante, de coisa viva, que vai conectar com o espectador, com certeza, porque vai criar essa empatia, porque vai polarizar, porque tá acontecendo de verdade algum movimento interno, a pessoa tá mesmo nesse lugar emocional, mas o problema é quando dá o corta e você não conseguir parar, ou pior, se você tiver ido tão profundamente que você se perde na emoção e perde o fio da condução da história. E aí você não consegue levar a cena para onde ela devia ir, porque você foi levado pela sua emoção. E existe uma corrente nova agora defendendo de que não tem personagem. Ah, não tem personagem, você é o personagem. Como assim você é o personagem, gente? Personagem é personagem. Ator faz personagem, ator estuda personagem. Se tu não gosta de estudar personagem e descobrir como é que o personagem faz, vai fazer outra coisa da vida, porque o teu negócio é compor personagem. Não é ser você em cena. Que coisa mais aborrecida alguém achar que pode estar sempre em cena, né? Não consegue sumir, que é afã de protagonismo. Eu não consigo entender essa nova abordagem dessa coisa moderna que inventaram por aí, que eu acho que isso é história para vender curso para quem quer ser ator e não gosta de estudar. Aliás, quem não gosta de estudar e quem não gosta de trabalhar. Porque se gostar mesmo de estudar e de trabalhar e quiser ser ator, vai gostar de compor personagem, gente. Coisa boa. A gente pesquisar personagem. O que a gente vai fazer da nossa vida se a gente não for estudar personagem? Inês, diz para mim, o que a gente faria da nossa vida se a gente não fosse pesquisar personagem? Se você passasse a vida sendo você. Faz algum sentido isso, gente? Não tem piada nenhuma, ou seja, não é? Nós fazemos, à partida, quem quer representar, quer representar. Alô, ouviram o que a Inês falou? Não sou eu que estou falando. A partir de quem quer representar, quer representar. Exato. Okay? Quer fazer outra coisa que não ser você mesmo. Claro. E foi bom lá? Foi? Lá Foi bom, né? No projeto? Correu bem? Sim. Ai, que delícia. Foi maravilhoso. Experiência, assim, tipo, realizada. Voltou realizada. Agora voltou. Pronto, este último projeto foi assustador. Você tinha sonho de fazer cinema? Você, como atriz, tinha o sonho de fazer cinema? Muito, 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 muito. Queria muito fazer cinema, queria muito ter esta experiência. E é uma experiência completamente diferente. E o facto de ser noutro país ainda foi bastante assustador, mas ao mesmo tempo muito entusiasmante. Ou seja, eu acho que eu estava tão com a adrenalina de ir e com o entusiasmo de fazer isto pela primeira vez, que eu acho que só quando eu aterrei mesmo lá é que eu percebi, tipo, ok, isto vai mesmo acontecer. Preparei-me muito para aquilo e tive uma equipa maravilhosa e lá está a minha agência que tomou sempre conta de tudo. Eu falava com eles quase todos os dias, sentia-me super segura. Lá igual foi a nível de realização pessoal, foi mesmo muito gratificante. E é doido, né? Que você só quando chegou lá as coisas se revelaram. Porque Sim. por mais que você tenha trabalhado, por mais que você tenha se preparado, tinham muitas peças do quebra-cabeça que de verdade iam te contar a história
que eu acho que essa é a magia de qual é o momento que o ator tem para se preparar, para abrir essa caixa de Pandora, de fazer suas viagens, de botar as sementes lá no inconsciente, experimentar coisas. Mas, na verdade, quando você chega lá e você não tinha feito teste de imagem, você não conhecia a sua equipe, você não tinha um monte de elementos, você não sabia nada sobre decor, cenário, como é que... Você não tinha... O que você tinha para colocar na sua cabeça de dados reais do que você ia viver? Você não tinha experimentado nada. E não. É uma loucura você imaginar que vai fazer um longa-metragem que você não conhece absolutamente ninguém, você não sabe nada que vai te ajudar a contar a história em termos de espaço, de cenário, de linguagem de câmera, que você não conhece o trabalho da pessoa, é se jogar num tanque de tubarões, né? Tipo... Ou seja, eu acho que tem que haver, acima de tudo, sempre muita disponibilidade por nossa parte, por parte dos atores. Temos de ter muita disponibilidade, muita predisposição, porque lá está, deparamos-nos com situações destas e se não tivermos disponibilidade vamos prender-nos, vai haver mais dificuldade em executar bem o trabalho. Ou seja, e essa disponibilidade, mais uma vez, trabalha-se tipo, com a preparação, com a formação, com tudo. E na altura, pronto, o filme, claro que eu não posso falar sobre isto, mas por isso não vou contar nada da história. Carla, estás aí? Oi? Tô. Pronto, sobre a história não posso falar, não pode contar nada. Mas realmente, pronto, a estrutura do filme é um bocadinho diferente daquilo a que estamos habituados. Ou seja, mesmo a preparação que eu fazia das cenas, eu não fazia ideia como é que aquilo ia ser gravado, como é que eu ia contracenar. Eu não fazia ideia. E lá está, mais uma vez, foi bom ter essa disponibilidade porque cheguei lá e quando percebi como era foi um desafio enorme, mas foi mesmo muito interessante. Foi muito bom. Que delícia. Inêsinha, um conselho para quem está começando antes de vocês jantar e terminar de aproveitar as suas férias. Uma dica, assim, sobre o caminho. O meu conselho é, primeiro de tudo, perceber se é uma coisa que realmente quer. Se é uma coisa que realmente a pessoa quer. Porque isso é importante, é o mais importante para darmos o primeiro passo. Se não é uma coisa que apeteceu de um momento para o outro. É perceber, pensar mesmo, deixar a ideia marinar. E se assim for, o passo seguinte é fazer formação e a partir daí as coisas fluem. Então, cortou. Mas o que a Inês disse foi, tenham certeza de que essa escolha é a mesma escolha que vocês querem para a vida, que viver de arte é o sonho de vocês. E o segundo passo que ela disse, que deu ali o clique, que era investir em formação, não é? Estar preparado para quando a oportunidade surge. Eu assino embaixo, eu acho que é isso. Se é mesmo o que a gente quer fazer do resto da nossa vida, quanto mais informação você tiver, mais meios, mais recursos você vai encontrar para tornar esse sonho possível, mais pessoas você vai conhecer, mais coisas você vai conseguir conectar e a coisa acaba por se dar. Muito, 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 muito obrigada pelo bocadinho, obrigada pelo papo, boas férias. Já estamos juntas em Lisboa. Sucesso na estreia do filme, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, gata. Beijo.